É, Boa noite, eu me chamo Natália Rabelo e a pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje se chama A Trajetória de Interpares Project, reflexões acerca de teorias e metodologias desenvolvidas no decorrer do projeto. Essa pesquisa ela foi realizada no âmbito do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, sob a orientação da professora Clarice Schmidt. Então, o projeto Interpares, primeiramente, ele é um projeto financiado pelo SSHRC, que estabeleceu uma rede de pesquisa multidisciplinar internacional, cujo objetivo geral é a preservação da autenticidade de documentos arquivísticos digitais, conforme o seu ciclo de vida. E então o projeto ele contribuiu para o desenvolvimento de fundamentos teóricos de metodologias para gestão e preservação digital de documentos de arquivo autênticos, os quais fundamentaram então normas, manuais, políticas e modelos nesse segmento. E a nossa justificativa para essa pesquisa é que o projeto ele é considerado relevante como diretriz teórica, mas como objeto de estudo ele permanece pouco explorado e, por conta disso, sintetizar a trajetória do projeto, assim como refletir acerca dessas contribuições teóricas, se torna relevante. E quanto à sua metodologia, a presente pesquisa ela é de natureza qualitativa e foi executada através de pesquisa bibliográfica por meio das bases de dados Cielo, Brapse, Google Acadêmico e Taylor e Francis. E, nesse sentido, nossa pesquisa ela parte da seguinte pergunta: quais são as principais contribuições teóricas e metodológicas do projeto Interpares ao longo de sua trajetória? Bom, de acordo com Birman, a revolução da informação influenciou a transformação da estrutura burocrática porque instaurou novas formas de comunicação e registro de informações. Mas, por outro lado, no contexto de trabalho do arquivista, para Bailey, as funções arquivísticas de avaliação, aquisição e preservação foram profundamente modificadas pela mudança de suporte no documento, e, sendo assim, os principais atributos do documento de arquivo seguem sendo a proveniência e o contexto funcional. O que também se traduz para durante McNeil como Keeping Records of Action, e bem como também a identificação de elementos extrínsecos e intrínsecos dos documentos digitais. E, nesse sentido, os arquivistas precisaram de diretrizes para poder aplicar o tratamento arquivístico em documentos de arquivos digitais, e, desse modo, o Interpares se propôs a sugerir tais diretrizes a partir de um projeto interdisciplinar com uma série de metodologias distintas para diferentes problemas. E, portanto, cada fase deve ser compreendida em seu tempo dentro dos seus próprios objetivos. A primeira fase Interpares, que ocorreu entre 1999 a 2001, ela dedicou-se a abordar questões relacionadas à preservação de documentos de arquivo eletrônicos autênticos nativos por meio de equipes de pesquisadores nacionais e internacionais que compartilham de um contexto jurídico em comum. Já na segunda etapa do projeto, teve como objetivo desenvolver bases teóricas para documentos de arquivos gerados por sistemas com algumas especificidades, como sistemas considerados experimentais, interativos e dinâmicos, de acordo com seus processos de criação e também os seus presentes e potenciais usos conforme as demandas artísticas, científicas e também de setores governamentais. Já no Interpares 3, foram refletidos os fundamentos teóricos e também métodos sobre preservação digital, e assim foram desenvolvidos nas duas primeiras partes anteriores do projeto em planos de ação concretos em organizações com recursos limitados que necessitam de uma preservação a longo prazo. Ou seja, eles usaram as pesquisas desenvolvidas no Interpares 1 e Interpares 2 para poder definir diretrizes para essas organizações que possuem recursos limitados. Já na quarta etapa, denominada Interpares Trust ou iTrust, o objetivo foi
elaborar uma série de teorias e metodologias visando o desenvolvimento de políticas, procedimentos, normas e legislações para documentos de arquivos digitais. Mas a diferença entre essa etapa e as demais é que, nesse caso, eles criaram essas diretrizes especificamente para documentos de arquivo produzidos em ambientes acessíveis por internet, como nuvens, blockchain e outros tipos de tecnologia. Já na quinta fase do projeto, atualmente em andamento, iniciada ainda esse ano, em 2021, o objetivo é, nesse caso, projetar, desenvolver e contribuir em investigações sobre o uso de inteligência artificial em documentos de arquivo digitais para fins de viabilização do acesso, especificamente. E além do treinamento de pessoas qualificadas para poder contribuir com esse tipo de pesquisa. E então, sobre as contribuições teóricas desenvolvidas por cada etapa, destacam-se na primeira fase instrumentos como o Template for Analysis, que funcionou como um modelo ou checklist para verificar os elementos externos e internos aos documentos de arquivo inseridos em sistemas informatizados de gestão de documentos. Isso e esses dados eram coletados de estudos de casos selecionados. E o Template Element Data Gathering Instrument, que funcionou como uma ferramenta para coletar e organizar os dados que foram coletados do Template for Analysis a partir de então, contemplar o método Grounded Theory, que foi utilizado nessa etapa para poder mapear os conceitos de hipóteses e teorias sobre preservação digital e, a partir dessas análises e estudos de caso, utilizando esses instrumentos. Já na segunda etapa do projeto, destaca-se o Business Driving Record Keeping, que foi voltado para a gestão de documentos produzidos no decorrer de atividades de negócio, ou seja, foi criado como uma forma para auxiliar as organizações a identificar essas atividades em uma estrutura de uma organização que funciona especificamente em processos de negócio, e também o Chain of Preservation, que contém atividades essenciais para a preservação de documentos digitais, como recepção, avaliação e preservação de documentos conforme o ciclo de vida no ambiente digital. Quanto à terceira fase do projeto, destacam-se as principais contribuições de diretrizes do produtor e do preservador, que contém uma série de requisitos funcionais para produtores de documentos de arquivo digitais e também para a organização de programas que realizam guarda de documentos. E, por fim, na quarta fase, Interpares Trust, destaca-se os livros Trusting Records in the Cloud, no qual foram representadas investigações sobre criação, gestão de documentos e preservação de documentos de arquivo digitais em nuvens, e o Trusting Records in an Open Digital Environment. Foram integradas pesquisas referentes à gestão de documentos em nuvem e aspectos sobre confiabilidade com as áreas de foco em Estado, cidadãos e forma documental, para poder, então, demonstrar os problemas resultantes da gestão de documentos tecnologicamente conectados de forma de acesso. E, então, a partir disso, concluímos que o Interpares inicialmente focou em tecnologias de sistemas informatizados e como reconhecer o documento arquivístico dentro desses sistemas. Mas, de um tempo para cá, o projeto dedicou-se a explorar questões relacionadas a como o produtor produz documentos de valor arquivístico. Mas também é preciso explorar essas questões de tecnologia emergentes que oferecem soluções no sentido de autenticidade e autenticação, o que é o caso dos contratos inteligentes em blockchain. E apesar do projeto ter abordado a questão do uso de blockchain em arquivos por meio do modelo Trace Chain, que no livro Tracing Records in the Cloud, seria válido também discutir a combinação do uso desses contratos de inteligentes com a tecnologia blockchain para coisas como automatização de funções arquivísticas, como, por exemplo, a classificação de arquivos. E essas foram as referências utilizadas no projeto, e muito obrigada.